proposta do governo Bolsonaro, divulgada hoje, de criação de um superministério da economia, com o Paulo Guedes, agora se fala de um superministério de infraestrutura. Isso aí é um recurso de presidente que não sabe governar. Porque, o que é a estrutura presidencialista? Você tem um conjunto de ministérios, cada qual com a sua função, e você tem a Casa Civil, que faz o meio-campo, organiza o conjunto de demandas para o presidente decidir. Então, se você vai, por exemplo, fazer um super ministério da Fazenda, você vai ter que manter a mesma estrutura do planejamento, a mesma estrutura da Secretaria do Tesouro, dos bancos e tudo. E daí fica tudo sob a coordenação de um ministro apenas, o Paulo Guedes. É evidente que o Paulo Guedes, ao juntar todas essas pontas, ele não vai dar ênfase para a indústria. O Paulo Guedes, a cabeça do Paulo Guedes é uma cabeça de mercado financeiro, sempre fez carreira no mercado financeiro. Ele pertence àquela linha mais radical da economia, que é aquele monetarismo de Chicago, que hoje já está superado nas grandes discussões acadêmicas, mas no Brasil você tem a pré-história voltando a todo momento. Né? Então, e ele vem com aquela gana que outros economistas já tiveram, o próprio Gustavo Franco, de achar que agora eu tenho a força. Então é o seguinte, nada foi feito até agora porque não havia força, agora eu tenho a força. Então com a minha força de vontade eu faço a reestruturação do país. Ele diz que vai defender a indústria apesar dos industriais, que é uma conversa mole, ele não tem nenhuma preocupação com a indústria, a não ser processos de fusões, de incorporações que os fundos, que faz parte, digamos, do modelo de financiarização da economia. Hoje ele disse que vai abrir mais a economia ao mesmo tempo que vai reduzir impostos. Reduzir impostos como com essa crise que você tem recessiva, aí que arrebentou com as contas públicas. Como é que você vai reduzir impostos? Então a ideia dele é nítido aí, né? Você abre a economia, mas aí você tem o capital financeiro entrando em parceria com os grupos financeiros nacionais, aí, dos quais ele sempre foi um partner aí, o fundo dele adquiriu muitas universidades e vão adquirir empresas industriais aqui descapitalizadas e sem condições de concorrer internacionalmente em função aí do ambiente econômico, taxa de juros, falta de financiamento de longo prazo agora com essa redução do papel do BNDES. Né? Então não resolve nada. Você tinha lá no tempo do Collor, o Collor criou um super ministério da infraestrutura. Primeiro ele deu para o Osiris Silva. O Osiris Silva ele tinha dirigido a Embraer, do tempo da Embraer estatal. Era um jeito, boa gente, boa praça, tudo, mas a experiência gerencial dele era zero. A Embraer, naquela época, tinha uma tecnologia que foi desenvolvida no ITA e tudo, mas como gestão, ela era utilizada pela aeronáutica como uma maneira de driblar as restrições orçamentárias. Você gastava mais na Embraer, depois o governo tinha que cobrir. Então entregou para o Osiris. Daí o Osiris sai e ele entrega para o João Santana. O João Santana depois ele virou diretor-presidente da UTC. No poder ele fez alguns contratos de importação de carvão. Eu sei que ele fez a vida naquele momento. Um superministério para um rapaz que, na época, o máximo que ele tinha sido era uma espécie de segurança do Dilson Funaro. Nenhuma experiência, mas nenhuma experiência. Eu lembro logo que ele entrou, a Globo, o Collor louco para conseguir adesão da Globo, a Telesp, que era estatal, daí ele anunciou uma licitação para tecnologia de celular da Telesp. Ia haver uma pré-seleção de 5 empresas e o ministro ia escolher a empresa vencedora, que tudo indicava que seria a NEC, lá que na ocasião tinha sido entregue aí tirado do Mário Ganeiro, entregue ao Roberto Marinho. Era um escândalo. Na época eu escrevi ali, mas estava na Folha, com a coluna na Folha, escrevi denunciando aquilo lá. Daí ele me chama para conversar em Brasília. Daí em Brasília, eu entro no gabinete dele, ele estica o papel, lê aí o que você acha. Eu falei, o que é isso? Não, é uma mudança que nós estamos fazendo na licitação dos celulares. Vê o que você acha. Eu falei, eu não acho nada. Você publica isso aí, eu vou consultar os especialistas e te respondo pelo jornal.
Então, os dois superministérios que o Collor criou na época, esse da Zélia, a Zélia, pessoal, muita gente fala, pô, a Zélia é igual o Paulo Guedes. Não, a Zélia era de uma mediocridade assustadora. O Paulo Guedes não é medíocre, o Paulo Guedes é megalomaníaco, é outra coisa. Não é um sujeito preparado, é um sujeito que fez fortuna aí no mercado financeiro, em cima do Banco Pactual, lá no começo, mas a visão dele é de negócio. É a financiarização da economia no estágio mais elevado. Daí vem a CNI, Confederação Nacional de Indústria, que deu apoio ao Bolsonaro nas eleições. Aquele grupo de sujeito não entende nada, eu vou conduzir ele. Conduzir nada. Alguém vai conduzir aquele que tem mais influência, e foi o Paulo Guedes. Então, essa unificação nesse superministério vai ser um desastre. Vai ser um desastre, e qualquer veleidade de defesa, de emprego, de produção nacional, esquece. Um segundo ponto foi essa unificação aí de agricultura e meio ambiente. Isso é uma outra tragédia aí para o brasileiro, o agronegócio. Ele precisa dar garantias explícitas de respeito ao meio ambiente para ter mercado na Europa. O Bolsonaro veio com essa ideia inicial, o próprio Blairo Maggi tentou demovê-lo, parecia que tinha demovido, agora voltou a ideia. Por quê? Porque o Bolsonaro é uma biruta de aeroporto, né? Ele não tem noção das coisas, então, à medida que quem vai chegando perto, vai conseguindo as decisões, e daí você tem esse racha na equipe dele entre, aparentemente, grupos de militares e esse pessoal, e fora os oportunistas de toda espécie que vão chegando para ocupar espaço, né? E é interessante essa questão dos militares, porque até algum tempo atrás eles só falavam, esse general Mourão, o general Heleno, repetiam aquele liberalismo superficial da Globo News. Né? Precisamos, é um Estado que atrapalha tudo. Mas no poder, à medida que tem a expectativa de poder, porque o militar ele trabalha com o conceito de segurança nacional, faz parte da lógica militar. Esse tempo todo que ele não tinha, os militares não tinham expectativa de poder, eles deixaram isso de lado. Daí a pessoa falava, pô, não existe mais o militar nacionalista, agora é militar entreguista. Não, eles não estavam pensando em projeto de país ainda. Estavam alijados aí do poder desde a redemocratização e não pensavam em projetos de país. De um tempo para cá, você começa pelo Twitter a ver seminários da Amazônia, como se trata a questão da concentração de renda, a questão social. Então, eles começam a trabalhar esses conceitos internamente. E trabalhando, a lógica militar não adianta. A lógica militar ela é numa direção só. É a questão da segurança nacional, a visão estratégica. Então, mesmo que você não tenha projetos aí de desenvolvimentismo, na hora de analisar a segurança nacional, o militar ele tem que ter todos os fatores sob controle. Faz parte da hierarquia militar, faz parte da cabeça militar. Então você vai ver, vamos privatizar a Eletrobras. Daí vem o militar e fala, se privatizar a Eletrobras, a gente fica uma questão estratégica, que é a energia. Então ele vai começar a discutir como é que eu vou abrir mão aí de uma coisa que é essencial, não ter controle sobre isso. Daí vai ver a experiência internacional. Os Estados Unidos, todos os países maiores que têm estruturas integradas assim, você tem a geração, você tem uma participação efetiva do Estado na geração. Então, volta atrás. Essa questão da Embraer, a questão da indústria da defesa, aquele conjunto de fatores que, à medida que as questões sociais, eu tenho certeza que, digamos, uma lógica militar aí vai manter Bolsa Família, vai manter o combate à miséria, mas sem movimentos sociais. Todo o movimento da sociedade é mal visto aí, e agora você tem essa tentativa hoje aí de você ampliar os efeitos daquela lei antiterrorismo para enquadrar qualquer movimento social em terrorismo. E mais essa questão de escola sem partido. Então você tem. O governo Bolsonaro continua uma incógnita absoluta e vai ser essa biruta de aeroporto daqui numa direção, hora decisão numa outra direção. Isso aí não tem jeito, não tem jeito. E a questão toda é o seguinte: quanto tempo que você aguenta, digamos, manter essa incoerência, essa falta. Você não tem um partido político por trás. Com todos os defeitos, se você pegava o PSDB, ele tinha lá sua linha, e as pessoas podiam sair um pouquinho daqui, um pouquinho dali. O PT tinha sua linha,
Quando você acaba com essa estrutura de partido político e vem os aventureiros aí, tipo Bolsonaro, então você não tem. O sujeito, ao longo da carreira dele, sempre votou em pautas corporativas, sempre votou a favor do Estado, daí, para ser presidente, você tem que fazer um discurso que agrade o mercado. Ele muda o discurso aqui. E daí você tem todas aquelas interpretações de boa vontade. Né? Não, no poder ele não vai fazer tanta besteira assim. Vai fazer tanta besteira assim. Então você tem já o Congresso agora tentando aprovar essa pauta conservadora, mas o ponto relevante é que você, nesses primeiros embates, você está vendo as instituições começando a se posicionar. Hoje até o Barroso deu uma declaração dizendo que o Supremo estará lá em defesa das minorias. Os jornais se posicionando, Folha e Globo. A Folha, depois de um lance de extrema ousadia, pegando o histórico recente da Folha, parabenizar os colegas aí que fizeram essa aposta aí das fake news aí, que reposiciona a Folha como o grande jornal líder de mercado de opinião que foi no tempo das diretas e nos anos 90. Então você tem esse reposicionamento, você tem o Ministério Público atuando sobre abusos aí, a tal da deputada que tentou delatar professoras lá, o Ministério Público de Santa Catarina entrou. Então você está tendo uma movimentação das instituições para segurar os abusos. Agora a grande questão é que os abusos maiores ocorrerão na ponta aí, com juízes, delegados e procuradores. Nem o Supremo, nem o Ministério Público tem condição de. Eles vão tratar os grandes temas gerais, os grandes ataques aí, a reservas indígenas, quilombolas, mas, digamos, esses abusos pulverizados, aí, disseminados, vamos ter que conviver um tempo com ele aí. Mas já tivemos bons exemplos aí, aquele sujeito que falou da negaiada lá, que foi demitido do escritório de advocacia que trabalhava e punido pelo Mackenzie. Na FEA, Faculdade de Economia e Administração, os malucos que foram lá armados, vestidos de... foram reprimidos. Então você está tendo, digamos, esse movimento em direção a conter os abusos que vêm por aí. Está para ser lançado um observatório por advogados criminalistas para denunciar todos os abusos cometidos aí contra direitos humanos, em parceria com organizações internacionais, buscando os correspondentes internacionais. Então o país está se preparando para conter esses abusos. Vamos ver se a imprensa, que agora sentiu na pele o que nós já sentíamos lá atrás, aí, que toda essa agressividade que o Temer passou a tratar a imprensa alternativa, agora chegou contra a imprensa mainstream. Mas você está tendo, digamos, esse movimento em torno